Expedição Vai Brasil, conhecendo mais um elo da cadeia produtiva da ovinocultura e a caprinocultura no estado do Paraná. Hoje conhecendo mais uma universidade, Universidade Estadual de Londrina, aqui no norte paranaense. Eu estou aqui com os professores Fernando Massaro, Fernando Grandes, dois zootecnistas que têm uma forte atuação com a ovinocultura. Obrigado por receber a Expedição Vai Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para conhecer e contar um pouco da história aqui da UEL dentro desse contexto da ovinocultura. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado a você, Luciano. É um prazer recebê-lo. Tenho certeza disso aí. Professor, dentro desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui, sempre que a gente tem a oportunidade de visitar uma instituição de ensino, a gente sempre fala do tripé, ou pelo menos os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu queria tratar com vocês de cada um desses 3 pilares, começando aí pelo ensino. Como é que está a contextualização da ovinocultura no ensino e formação profissional aqui na UEL? Bom, hoje nós temos a disciplina de ovinocultura e caprinocultura tanto na zootecnia quanto na veterinária. Na veterinária é junto a ovinocultura com a caprinocultura. Na zootecnia nós temos um semestre de ovinocultura e um semestre de caprinocultura. Okay. E essas disciplinas são obrigatórias. Então todos os alunos que querem se formar aqui na instituição precisam passar por essas disciplinas, né? E, são disciplinas aí com a carga horária intermediária comparado com as outras, e também é dividido meio a meio, teórica e prática. Né? Essa é a estrutura das disciplinas. Então, oferecido tanto para a zootecnia quanto para a veterinária. Exato. Como é que vocês têm trabalhado aí, né, e pensando já no sentido de fomentar ou mesmo de inserir a formação profissional para despertar o interesse dos alunos para a atividade da ovinocultura, da caprinocultura? Como é que tem sido as dinâmicas que vocês têm feito? Bom, realmente isso aí é um certo desafio, porque geralmente as pessoas entram na veterinária querendo trabalhar com pequenos animais, cães e gatos, e nas zootecnias eles entram querendo trabalhar com bovinos. Geralmente isso aqui, não dá para generalizar, mas a média é essa aí. Então a gente chega na nossa disciplina de ovinos e caprinos, então a gente tem que apresentar a espécie, a gente tenta vender o peixe da espécie, porque quando a gente compara com o bovino, como é a mesma coisa, a eficiência alimentar é similar, e nós temos diferentes valores aí no produto ovino, no produto bovino, a questão da facilidade do manejo, que qualquer pessoa consegue manejar um ovino, é muito mais fácil manejar um carneiro, uma ovelha, um cordeiro, do que um touro, uma vaca. Então com isso a gente acaba fomentando atividades práticas na fazenda escola, levando os alunos para realmente colocarem a mão na massa ali, mexer com os animais. Então nesse sentido aí, sempre fomentando, trazendo as dificuldades da ovinocultura, no que a gente tem observado aqui na nossa região, de ser uma atividade marginalizada, que está em crescimento, está crescendo bastante, mas ainda tem muitos desafios a serem superados. Então, mais ou menos nesse sentido, explicando toda a questão do manejo dos animais, manejo nutricional, sanitário, o contexto atual, levamos os alunos para o campo. Acho que a fazenda escola é o grande diferencial da universidade nesse sentido. Tá? A gente tem a possibilidade dentro da fazenda escola de inserir o aluno na realidade da ovinocultura. Tá ali, são capazes de acompanhar todos os manejos. Nós temos um rebanho de aproximadamente 80 ovelhas, né? Um manejo semi-intensivo de produção, né? Um sistema de rotação de pastagem. Então a gente tem parte da tecnologia para mostrar, a gente tem bons parceiros, consegue levar esses alunos ao frigorífico, né? Tá mostrando um pouco da realidade ali, além do manejo, mas da produção, né? A produtividade, reprodução, qualidade de carne, carcaça desses animais. Todas as fases ali, então, né? A gente consegue colocar todas as fases. E com isso, eu acho que a gente consegue estar trazendo alunos interessados a estar desenvolvendo a área da ovinocultura. Né? Uma curiosidade aqui, o professor Fernando Massaro, além de professor da universidade, é também responsável pelo setor de produção animal aqui dessa fazenda. Professor, falando aí um pouco do contexto, até para quem está acompanhando a Expedição Vai Brasil, não conhece o campus, qual a área total aqui da Universidade Estadual de Londrina, né? E quantos alunos tem aqui na universidade, total aqui na universidade aproximadamente? A universidade, o campus mais a fazenda escola, tem uma área de aproximadamente 200 hectares. 200, dentro da cidade? Dentro da cidade. Porque da cidade até cresceu aqui, né? O Leonardo, que é o diretor aqui da fazenda, ele costuma dizer que a fazenda é um divisor de águas. Tá? Aqui nós temos os condomínios de luxo e aqui bairros que eram mais simples da cidade e com o desenvolvimento, né, já estão se tornando áreas de interesse imobiliário e tudo
mais. Fazenda está no meio. No meio, nesse violão. Ela é apaixonante, essa fazenda. E são quantos alunos hoje aqui? São diversos cursos, das agrárias, a universidade tem diversos cursos, né? Diversos cursos, entre graduação e pós-graduação, se eu não estou enganado, em torno de 24 a 25 mil alunos. 24 mil alunos. Dá para você entender o tamanho do Barão, a cidade praticamente aqui dentro do campus, né? Sim. Muitas cidades do Brasil não tem essa população total, né? Nós estamos aqui só de alunos aqui dentro do campus. Ele tem vários cursos de graduação, pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. Especialização, residência, então são grandes. Na linha das agrárias, por exemplo, né? Na grande área das agrárias, nós temos agronomia, medicina veterinária, zootecnia, pós-graduação em ciência animal, residência em clínica médica, cirúrgica, e N outros. De fato, mais uma das grandes academias brasileiras, né? Dando a oportunidade da formação profissional. E nesse contexto, professor Grandes, tem também grupos de estudo? Né? E tem grupo de estudo de ovinocultura? Exatamente. Na universidade nós temos uma boa tradição de grupos de estudo. De uns 15 anos para cá que começou a ficar mais forte essa questão dos grupos de estudo. Nós temos o GEPO, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ovinocultura. Nós vamos ter a oportunidade de ver os estudantes na prática lá, né? Daqui a pouquinho. Na prática. É um grupo aí com bastante tempo de história, que a gente consegue engajar muito os alunos trabalhando diretamente aqui nesse laboratório a céu aberto, que é a Fazenda Escola. Então nós temos o GEPO, nós temos grupos de ovinos, daí temos de suínos, aves, de peixes, temos um grupo de tudo. Que é uma oportunidade muito interessante, que é trazer o aluno de fato, como o senhor comentava, né, professor? Tirar o aluno só da teoria da sala de aula e colocar ele dentro do contexto da fazenda, né? Quer dizer, é a prática e a vivência do dia a dia, em especial aqui no nosso assunto, que é a ovinocultura, né? É uma boa oportunidade da formação. A gente oferece, cabe aos alunos sim, claro. A dedicação de cada um, né? A nossa dedicação, a gente está ali, trabalha todos os dias e batalha e gosta de gerar ao aluno essa ideia, esse espírito de crescimento, de evolução, de superação em dificuldades que a gente tem nas N áreas que a gente pode estar atuando, né? E a gente espera que o aluno aproveite isso, consiga estar nos auxiliando daqui uns dias, né? E realmente, só os alunos que participam dos grupos de estudos, vocês vão ver alguns daqui a pouco no campo, eles realmente têm uma vantagem no campo. Você consegue perceber um aluno que participou de vários grupos de estudo, a postura dele no campo. Então, realmente, agrega muito na formação desse aluno, né? Eu falei da particularidade do professor Massaro como coordenador da área aqui de produção animal da fazenda, né? Mas tem uma particularidade também aqui com o professor Grandes, que ele foi aluno de graduação, fez mestrado, doutorado e hoje professor aqui da universidade. O senhor se via como professor da universidade aqui? É uma pergunta interessante, Luciano, porque no começo eu nunca me via como professor. Porém, participando do grupo de estudo, a pesquisa foi crescendo em mim. Daí, quando eu estava executando a pesquisa no grupo de estudo, mexendo com os animais, eu acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida. E daí, exatamente, virou a chave. Falei, nossa, eu quero mexer com isso. Aí fui bolsista de iniciação científica, emendei um mestrado, um doutorado, e eu falei, eu quero ser professor. Aí tive um tempo aí trabalhando no campo, mas hoje, felizmente, eu consegui voltar para minha casa aqui e consegui ser professor aqui da zootecnia, da veterinária, na universidade, que eu tanto amo, né? Como é que é passar um filme na cabeça de ver lá atrás na graduação e chegar no dia de hoje? Nossa senhora, realmente é coisa de cinema, porque eu lembro de como se fosse ontem, meu primeiro dia de aula, perdido lá, o que eu tô fazendo? Nossa, é uma cidade diferente. E hoje eu tive a felicidade, a oportunidade de ser professor aqui, né? E sempre mantive um contato muito próximo com a Fazenda Escola, que isso me engajou muito. Se a gente não tivesse a Fazenda Escola para participar das atividades, os professores que agora já aposentaram, nunca me teria me motivado a ser professor. Agora, hoje em dia, eu vejo como eu gosto disso aqui. E os grupos de estudo têm muito disso, né? Despertar competências, né? Conhecer, inclusive, alunos e entender de cada um a aptidão e competências e eles mesmos se autoconhecerem, né? Dentro das atividades diversos grupos de estudos aqui, né? Exatamente isso. Essa é uma realidade. Eu vou citar como exemplo o que eu faço hoje com o Fernando aqui, né, o nosso trabalho aqui. Eu também sou egresso aqui. Fazendo o mestrado dele, eu fazendo meu doutorado. Nós fizemos graduação juntos. É mesmo? O Fernando era um nerdão, meu. Ele gabaritava todas as provas. O CDF da turma? Turma,
profissões diferentes, né? Mas tivemos a oportunidade de trabalhar junto nessa área de formação. Nossa, e hoje para mim é gratificante estar trabalhando com um rapaz que ajudou a iniciar esse grupo de estudos e gosta da atividade, se dedica. Vocês vão ter a oportunidade da gente conversar aí durante o dia, de ver qual que é o carinho esse dele engajamento, por isso aqui, o engajamento dele. E eu também tenho o maior carinho, gosto muito. Bacana, e é bom a gente estar trabalhando com pessoas que estavam ligadas a um grupo de estudos, né? E esse grupo de estudo hoje é a realidade aqui. O que a gente aprendeu lá atrás com outros alunos e ensinou a outros alunos que vinham ali de turmas mais jovens, de menor experiência, tá aqui, a vivência hoje. Hoje é a realidade do departamento. Pratas da casa que voltaram para casa, egressos aqui do curso de zootecnia, que hoje estão aqui com professores, coordenadores, né, trabalhando os diversos projetos aqui. E falando em projetos, nós temos esse lado do pilar da educação, do ensino, e tem também a questão da pesquisa. Diversas linhas de pesquisa têm sido desenvolvidas a partir do setor? Com certeza. A gente tem abrangido diversas áreas de conhecimento aqui na ovinocultura, também na parte de manejo de pastagem, separadamente, a nutrição. O nosso ponto forte aqui é alimentação e nutrição animal, mas também temos linhas de pesquisa em técnicas de manejo. Na parte de verminose nós fazemos e já fizemos muitos experimentos aqui. Então todos os ramos da ovinocultura e da caprinocultura a gente acaba cedo ou tarde desenvolvendo aí na pesquisa. E aí tem alunos tanto da iniciação científica quanto mestrado, também doutorado, trabalhando com certeza. Pesquisa? Com certeza. Nós temos aí hoje no grupo um número bastante interessante de alunos de iniciação científica, né? São 15 alunos de iniciação científica, nós temos mestrandos, que realmente também gostam muito da pesquisa, foram engajados aí através da participação na Fazenda Escola, ali nas atividades, e hoje eles participam, principalmente na linha de nutrição animal, manejo, estão no dia a dia ali com os animais, depois a gente vai ver eles trabalhando lá. Então todos os pontos da cadeia a gente tenta trabalhar, né, a nível de pesquisa, seja na fase de cria, seja na fase de engorda, melhorar a eficiência produtiva, melhoramento genético, comportamento animal, a parte de metabolismo, então tudo isso a gente abrange. Bem abrangente. Exato, análise bioeconômica, tudo isso. Professor, e aí tem outro desafio que a gente sempre tem provocado nas universidades, né, nessas visitas que a gente tem feito com a expedição, é o desafio da extensão, né, difusão e transferência de tecnologia. Como o senhor comentava há pouco, existem diversas linhas de pesquisa e eu não me canso de dizer que nós temos no Brasil docentes de excepcional qualidade, com muita competência técnica, com muita competência científica, produzindo trabalhos excepcionais, mas muitas vezes esses trabalhos não chegam lá no produtor, lá na ponta, ou não tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse para chegar lá na ponta. Como é que vocês enxergam o papel da academia nesse processo e que programas de extensão ou trabalhos de extensão vocês têm desenvolvido ou podem vir a desenvolver aqui na universidade? Bom, nós temos, hoje em dia, o que o senhor falou aqui realmente é uma realidade. Nós temos uma mudança recente na grade curricular, tanto da zootecnia quanto da veterinária, que agora os alunos têm uma carga horária de extensão muito maior para atender ao longo da graduação, justamente porque a gente percebe essa demanda que tem de fazer essa conversa entre a academia e o pequeno produtor que está lá com a sua família, mexendo com as ovelhas, mexendo na agricultura. Então hoje nós temos uma gama bem diversificada de projetos de extensão. Vou dar alguns exemplos aqui, o Massaro pode complementar depois também aqui. Daqui 2 semanas, inclusive, nós já temos um dia de campo aqui da zootecnia, que é um projeto de extensão que começou no ano passado, foi muito bem recebido. Nós recebemos produtores dos assentamentos, pequenos produtores, recebemos alunos aqui também, compartilhamos um pouco do que a gente tem feito aqui no setor de ovinos, no setor de suínos, na Fazenda Escola como um todo. Esse aí é um dos projetos, o Massaro pode complementar depois. Aí nós temos um trabalho de uma empresa júnior aqui no departamento de zootecnia, que é a Catec. Eu não sou o coordenador da Catec, mas eu trabalho muito próximo ao coordenador, ajudando os alunos a chegarem no campo. Então eles prestam consultoria para o pequeno produtor, fazem projetos, às vezes trazem soluções para os produtores que estão lá no campo. Então isso aí é uma empresa que está crescendo bastante. Além das visitas técnicas, a empresa júnior organiza eventos, dias de campo também. A empresa júnior das 3 áreas, veterinária, zootecnia e agronomia? Nós temos a empresa júnior da zootecnia. Daí é separada por curso. Então, cada curso tem a sua empresa júnior. Aí nós temos outras ações visando aí a extensão. Nós temos programa no rádio, que mensalmente vai ao ar a entrevista de um pesquisador, convida uma pessoa
um pesquisador, fala um professor aqui da UEL, convida um pesquisador, um extensionista, um produtor, uma pessoa que trabalha na área, a gente faz um bate-papo lá na Rádio UEL, então mensalmente nós temos essas reuniões, visando fomentar mesmo a zootecnia, a produção animal que a gente faz aqui na Fazenda Escola e promover essa troca de experiências. E temos outros aí, podcasts que a gente entrevista pessoas também, temos vários projetos de extensão em andamento, né? Professor Marcelo, tem um trabalho que o senhor desenvolve também, nós vamos ter a oportunidade daqui a pouquinho de conversar sobre isso também, mas a gente pode explorar um pouquinho aqui, que é a possibilidade de parcerias públicos-privadas, né? O senhor coordena dentro da parte da produção, aqui da parte de produção animal aqui do campus, essas parcerias. Como é que funciona isso? Luciana, isso é algo que é bem interessante, porque a gente consegue desenvolver a pesquisa aplicada e ter uma proximidade maior com a extensão, né, porque os resultados vão ser divulgados não só pela universidade, como papers, né, dentro de publicações científicas, mas também pelas empresas parceiras, né, que vão levar isso a campo, que vão trabalhar em cima dos produtos avaliados, das tecnologias avaliadas, que podem ser avaliadas dentro da universidade. Nós temos toda essa estrutura, temos corpo técnico, temos o apoio dos alunos, que podem ser os profissionais a estar atuando nessas empresas. Exatamente. Depois, né? Mercado de trabalho, né, que pode abrir frente para eles. Né? Lógico, e com isso a gente consegue desenvolver pesquisas de avaliações de produtos na área de nutrição, na área de melhoramento. Então, em vários setores a gente consegue estar atuando. Nós estamos, a fazenda é credenciada para isso, né? Nossos rebanhos credenciados. Temos estruturas que podem ser adaptadas para diversos tipos de avaliação, né, Luciano? E isso aí ajuda a contribuir com a cadeia e com a extensão. Sem dúvida. Tá? A questão da extensão, acho que a gente pode pensar também na parceria, na voz ativa do sistema privado, da cadeia produtiva, da indústria dentro da universidade. Eu posso citar como exemplo de um experimento que a gente fez e teve um resultado que foi razoável, e o Abílio, do frigorífico, nos trouxe o seguinte feedback: pessoal, vocês podiam melhorar um pouquinho o acabamento dessa carcaça, vamos deixar esses animais um pouquinho mais, elevar um pouquinho a energia aí no final. A gente tinha um pensamento nessa avaliação, que era o prazo, olha, esse é o tempo que a gente tem. Mas eu não conseguia atender a indústria. Tá certo eu fazer uma pesquisa e não conseguir atender a indústria? Eu não posso me limitar aos anseios da pesquisa, na maioria dos casos. Eu tenho que estar ligando isso à produção animal. Até porque o frigorífico é um elo importante da cadeia, que está a ponto de ligação com o consumidor lá na ponta, né? Isso. Daí, acho que nesse momento surgiu vamos tentar fazer boa parte dos nossos trabalhos ligado a isso, ligado à cadeia produtiva. Vamos focar essa área, vamos ter o objetivo final de agregar a produtividade, a produção, né? Então, a gente está sempre trabalhando, pensando nesse final. Com isso, surgiu os primeiros contatos para que a gente pudesse melhorar nossos animais, né? Vamos trabalhar um pouquinho com genética, a gente já tinha boas formações, boas pastagens, né? A nossa área já era reformada. Poxa, o Fernando chegou, vamos introduzir alguma raça, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar melhorar aquilo. E eu não posso ter vergonha. Eu peguei o telefone e liguei para alguns produtores da região. Poxa, tenho que agradecer. Alguns me receberam de portas abertas. Falou: o que você precisa? Falou: eu preciso de um reprodutor nesse padrão assim, assim, assim. Eu tenho, vem buscar. Poxa, o Luiz Fernando de Apucarana fez isso. Fui lá, busquei um driver lá e mandou eu escolher. Então, a gente é uma relação trazendo essa da universidade com o setor privado. Com o setor privado. Isso já começou por aí, né? E assim com outros produtores. Poxa, o Fernando, você vai fazer a visita também, o Fernando Mariotto. Sim, tá vamos estar lá essa hora. Aqui, fala: Fernando, preciso de tal coisa. Vamos providenciar, vamos tentar. E a gente liga e pede. Eu tenho dificuldade do setor público para a gente fazer as aquisições, eu sempre tenho uma dificuldade. E as parcerias facilitam isso. Mas nós estamos tentando levar isso, dar um feedback para o produtor, trazer algo legal, tecnologias bacanas. Fantástico. E essa parceria da universidade
como prestadora de serviço para avaliação de interesse do setor privado, nós já temos boas parcerias aqui dentro da universidade. Nós temos multinacionais trabalhando aqui dentro, na produção vegetal, posso citar Bayer, na produção animal, de Rios, né? Então nós temos boas parcerias, boas empresas gerando resultados que estão auxiliando a cadeia produtiva. Então, a possibilidade da parceria público-privada dentro desse processo também da extensão de uma forma aplicada, trabalhando aqui a formação profissional do ensino e a pesquisa. Mas vamos lá para conhecer esse trabalho de perto e entender um pouco mais do contexto da ovinocultura aqui dentro da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina. Vem com a gente para conhecer. Na Via Agronegócio, nossa paixão vai muito além do campo. Temos uma missão clara: transformar a ovinocultura e a caprinocultura em motores de prosperidade nas pequenas propriedades rurais. Acreditamos que cada rebanho carrega um potencial extraordinário: gerar renda, fortalecer famílias e transformar realidades. Nossa equipe é formada por especialistas que entregam soluções práticas e adaptadas ao dia a dia do produtor. Estamos presentes em cada etapa da cadeia produtiva, sempre ao lado do ovinocultor. Mais de 10 anos de estrada e 20 mil cordeiros acompanhados até o abate. O que nos move é ver o brilho no olhar de cada produtor ao conquistar resultados concretos. Se você acredita que a ovinocultura é um caminho de evolução e orgulho, venha caminhar com a gente. Professor, nós estamos aqui com os acadêmicos do GEPO, grupo de estudos aqui. Aliás, diga de passagem que o senhor tem um carinho especial, porque o senhor fez parte aqui como aluno da casa, né? Conta um pouco pra gente dessa história e desse trabalho do GEPO. Bom, o GEPO é um dos grupos mais antigos do Departamento de Zootecnia aqui, quando estava começando aquela onda de grupos de estudo, grupos de pesquisa aqui na universidade. O nosso é o segundo grupo mais antigo, hoje nós temos dezenas de grupos, né? E o GEPO, ele é um grupo de estudo, pesquisa e ovinocultura, é um grupo bastante consolidado já na universidade. Hoje nós temos cerca de 40 membros ativos. E, como foi falado, inicialmente eu fui estagiário aqui, lá em 2009 eu era estagiário aqui. Então eu estava no lugar desses alunos aqui, eu estava fazendo manejo de animais, limpando o setor aqui. Aí eu me interessei muito pela ovinocultura, o manejo, gostei muito desse contato com os animais, né, que foi o primeiro contato que eu tive com os animais, foi aqui no setor, porque eu sou de cidade, eu não sou do campo. Então o primeiro contato que eu tive com os animais foi aqui no setor. Comecei a fazer estágio, iniciação científica, peguei bolsa de estudos também, emendei mestrado, depois doutorado. Então realmente é um grupo que eu tenho um carinho muito especial. A gente tem conseguido... tem tentado motivar os alunos para estarem aqui no campo, que no dia a dia, no contato com os animais, é que é onde a gente aprende a vivência, você vendo o animal, o comportamento do animal, o que ele está fazendo. Por mais que às vezes a gente se valoriza, eu não vou lá dar comida no coxo dos animais, mas essa lida, você dá comida, você observa como que é o padrão alimentar dos animais, a gente faz estudos relacionados à alimentação e nutrição dos indivíduos, e então é um grupo que me tem um carinho muito especial. Para contextualização, somando a história do GEPO, começou lá em 2009, 2010, nós tivemos já cerca de 700 estagiários. A gente fez uma contabilização num churrasco recentemente, da churrasqueando. Um local bom de fazer essa churrasqueando. A gente fez 16 anos, então. 16 anos. Atividade 16 anos. Né? Começou com o professor Edson ainda? Começou com o professor Edson, aí os alunos eram bastante engajados na época, sempre nós tivemos bastante alunos engajados, tanto na zootecnia quanto na veterinária. Começou com o professor Edson, aí estava tendo um experimento, aí começou a movimentar os alunos na veterinária da zootecnia, e daí a gente começou a ver um experimento, outro experimento, outro experimento, outro experimento, e aqui a gente está aqui hoje. Então nós já tínhamos mais ou menos aí 700 membros, que a gente recebe, quem quiser aprender, a gente recebe de portas abertas. Então os alunos têm a oportunidade de participar do contato direto aqui com os animais, né? Tem uma rotina de trabalho que eles fazem, tem uma escala a ser feita, como é que funciona o dia a dia, o operacional do GEPO? Tem uma rotina. A gente faz reunião quinzenal, em que a gente apresenta lá, os alunos apresentam temas de interesse à ovinocultura e caprinocultura, e daí nas atividades da Fazenda Escola, nós montamos uma escala de trabalho. Então a gente tem pessoas de manhã, na hora do almoço e no final da tarde. E como nós conseguimos executar experimento com bastante animais, o último experimento, todos os cordeiros entraram no experimento, então 100 cordeiros entraram, então acaba que a gente conseguia mobilizar mais ou menos 3 pessoas no período da manhã, 1, 2 pessoas na hora do almoço e 3 a 4 pessoas no período da tarde para executar o manejo, fazer o experimento. E os alunos mexem em tudo os animais, aprendem a vacinar, fazer casco, a tombar um animal, a coletar sangue. A gente recentemente fez uma coleta de sangue aqui, então os alunos têm a oportunidade de colocar a mão na massa mesmo. De fato é a dinâmica operacional de uma propriedade na prática, né, professor? É aliar o conteúdo
teórico da disciplina junto com a prática aqui no curral, né? Exatamente. E no nosso setor, uma das nossas premissas é que o aluno coloca a mão na massa. Temos outros locais que nós temos um pouco mais de restrição, o aluno às vezes não consegue, o aluno de primeiro ano não consegue, não pode ainda relar nos animais, tem alguns casos aqui na universidade desse sentido, mas aqui a premissa é justamente sentir na prática, para quando os alunos chegarem na disciplina teórica lá, já tem uma boa base, os alunos vão se desenvolvendo não só o contato com os animais, entendendo o comportamento, o manejo, mas também o relacionamento interpessoal, né? Que nós temos alunos do 5º ano, do 4º ano, 3º ano, 2º ano, 1º ano da zootecnia, aí temos alunos da veterinária e da agronomia. É o que o pessoal vai enfrentar depois lá fora, né? Esse relacionamento interpessoal e entender as diferenças, né? E as diversidades, né? É importante para essa formação também, né? Com certeza. Inclusive, nós temos alguns problemas interpessoal dos alunos, mas a gente sempre fala, aqui a gente está aprendendo, vocês estão se relacionando com diferentes tipos de pessoa, e na sua vida profissional, você não vai ser amigo de todo mundo, você vai aprender a conviver, claro. Lidar com diferentes perfis de pessoa, e mesmo que a pessoa que sai aqui do GEPO não queira trabalhar por algum motivo na ovinocultura ou conseguir uma outra oportunidade, essa experiência que esses alunos têm com os demais alunos agrega demais na vida deles, né? Então é muito interessante esse trabalho. Bom, e dentro daquele sentido que nós falamos dos alunos colocarem a mão na massa, agora a gente vai apartar alguns lotes cordeiros, eles foram produtos do nosso experimento, então a gente vai separar um lote dos animais que vão para o abate, né, nesse momento aqui desse lado onde eu estou, animais que vão para o experimento seguinte vão ficar aqui na frente, e aqui os animais puros, do nosso rebanho. Então agora os alunos vão fazer um manejo que eles estão acostumados, todo dia eles apartam os cordeiros, eles mexem com os cordeiros, então a gente vai apartar esse lote aí, para depois a gente conversar sobre o experimento aqui. E os alunos literalmente, sozinhos eles conseguem executar as atividades, têm dificuldades, eles pegam a prática rapidamente, mas sempre temos dificuldade, mas juntos eles conseguem aí executar o manejo, chuva, feriado, não tem dia, não tem hora, quando que precisa de ajuda. Nós temos os alunos aqui, todos eles, inclusive, que são alunos de iniciação científica, então nós temos a participação direta desses alunos que carregam o grupo, bem dizendo, né? Que sem esses alunos, a gente não conseguiria executar experimento, não conseguiria fazer nada. Então os alunos literalmente carregam esse grupo aqui, né? Então eles estão apartando. Né, professor, essa prática, essa dinâmica, porque na formação profissional, a gente vai ter oportunidade daqui a pouco de falar um pouco disso, é o que vai encontrar no mercado de trabalho, né? Quer dizer, dependendo do que vai desenvolver, seja como criador ou como técnico de campo, é o que eles vão enfrentar lá fora, né? Com certeza. E um ponto que a gente observa, não tem coisa pior para um produtor, é que chega um aluno recém-formado e ele não consegue manejar o mínimo os animais, não sabe imobilizar o animal, não sabe como faz o manejo. Então os alunos aqui estão tendo essa experiência que no campo eles vão orientar os campeiros, os produtores a executar esse manejo corretamente, né? Então essa experiência que eles têm no grupo é um grande diferencial aí que os nossos alunos conseguem ter aqui na universidade, né? Estão vendo o trabalho aqui do GEPO, o grupo de estudos aqui da Universidade Estadual de Londrina, com os alunos aqui, junto com o professor Fernando, nessa dinâmica que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar com o lote recém-desmamado, que nós vamos falar daqui a pouquinho, aliás, desse trabalho com esse lote de cordeiros que nós estamos vendo aqui. Bem, nessa visita de hoje aqui na Universidade Estadual de Londrina, professores Fernando Grandes, Fernando Massaro, oportunidade de conhecermos o setor e principalmente alguns dos trabalhos de pesquisa. Aliás, um deles nós vamos falar deles agora, né, professores? Fala um pouco pra gente desse trabalho, desses lotes que nós estamos vendo aqui. Bom, acabamos de finalizar um experimento que deu bastante trabalho, mas com a equipe aqui a gente conseguiu executar tudo. A ideia do trabalho a gente proporcionou um desafio precoce com a ureia nos cordeiros, submetidos ao manejo da aumentação interrompida. E por que testar a ureia em cordeiros? Porque quando você roda no campo, toda e qualquer ração de animais jovens, seja de bovinos, seja de ovinos, que vocês encontram por aí, nenhuma tem ureia. E a ureia é a fonte de nitrogênio mais barata que a gente tem na alimentação. Aí, muitas vezes, por precaução, por segurança mesmo, os produtores acabam evitando utilizar alimentos com ureia quando os animais estão em aleitamento. E daí nós propusemos esse desafio aos animais, nós iniciamos o manejo do desmame controlado aqui
cerca de 28 dias, alguns animais um pouco mais jovens, outros um pouco mais erados, e a gente separou ele em 3 grupos, em um grupo que iria receber essa ração sem ureia, um grupo com 1% de ureia na matéria seca do concentrado, e um grupo com 2% na matéria seca do concentrado. E todos os animais foram submetidos ao manejo da amamentação interrompida. Então, todos os dias os alunos vinham aqui, separavam os cordeiros das ovelhas, os cordeiros ficavam nessa estrutura aqui, onde recebiam seus tratamentos experimentais aqui, cada lote recebia seu tratamento, as ovelhas iam para o pasto ou ficavam aqui na área de sequestro, e esse experimento perdurou aí, então, dos 28 dias de idade média até os 98 ou 100 dias de idade que a gente realizou o desmame agora. E dentro desse projeto que a gente fez, nós tiramos vários trabalhos de iniciação científica. De boa parte dos alunos que estão aqui acompanhando a gente, o projeto de iniciação científica deles saiu aqui desse estudo. Teve aluno que pegou a parte da coleta de sangue para fazer o perfil metabólico, aluno pegou a parte do desempenho, aluno pegou a parte da viabilidade bioeconômica desse manejo. Então nós fizemos essa rotina de manejo, todo dia tinha gente aqui trabalhando com os animais, e agora nós formamos esses 3 lotes aqui, finalizamos o experimento, reunimos todos os animais, e como vocês podem ver que os animais estão com score corporal muito bom, os animais estão bonitos, e o Massaro agora vai comentar um pouco de como que era o manejo, né, durante o experimento, né? A princípio, né, a gente começou tudo com a estação de monta. A gente fez uma divisão de lotes, né, dentro desses tratamentos também tinham algumas raças e cruzamentos que a gente queria avaliar, né? Nós fizemos 50 dias de estação de monta aproximadamente. Dessa estação a gente teve 98% de taxa de prenhez, e aí vieram os cordeiros, aproximadamente 110 cordeiros, que foram utilizados nessa pesquisa. Esses cordeiros eles foram divididos em 3 lotes, né? Iniciou-se a mamada controlada com aproximadamente 28 dias após o nascimento, e a gente pegou a época de frio aqui no norte do Paraná. Então, para evitar que esses cordeiros sofressem um pouco aí com o frio, o que a gente fez? Adaptou as baias, vocês podem ver que estruturas adaptadas, né? Mas com lâmpadas de aquecimento, com forração com cama, e isso ajudou demais a manutenção desses animais, sem ter muitos problemas, né? Então essas 3 baias, cada uma compunha um dos tratamentos. Na mamada controlada, os cordeiros passavam a noite com as mães e durante o dia eram alimentados no coxo, né? E até mesmo durante a noite, no período que eles estavam com a mãe permanecia na parte externa da baia, cada uma das baias tem a parte externa, e a gente usou portões como o CRIP, que só o cordeiro tem acesso às baias internas. Né? Então isso aí fez com que o cordeiro tivesse acesso à comida também durante a noite, né? E a gente não sobrecarregasse as mães de energia com a dieta de CRIP para eles. Então, falando aí desse resultado, né? Quer dizer, o propósito de avaliar, como o senhor falou, foram vários momentos, inclusive, né? Estação de monta, a avaliação da fertilidade e também da taxa de prenhez das fêmeas, depois a mamada controlada, esses 3 tratamentos aqui utilizando a ureia e o desmame aí próximo de 100 dias. O que vocês avaliam desse manejo? O que vocês tiram como conclusão desse manejo, de um modo geral, dos lotes que nós estamos vendo aqui no rebanho? Bom, é um manejo que funciona muito bem. Muitas vezes o produtor acaba ficando um pouco receoso em utilizar a mamada controlada, porque tem que apartar os cordeiros todos os dias. Porém, a gente já tinha feito outros estudos a respeito, e a gente constatou que a partir dos 5 dias do manejo, os animais já sabem o próprio caminho. Então facilita muito a parte dos animais. Então é um manejo que vai ter um período um pouco mais crítico no começo, os animais se acostumam. Depois é um manejo que acaba sendo de maneira, pode-se considerar fácil dentro das possibilidades aí de implementar na propriedade. Fica bem condicionado, né? Exatamente. Facilmente condiciona no manejo. Condicionado. E antes da gente implementar a mamada controlada aqui, nós testamos comparando a mamada controlada com o desmame tradicional. Na época a gente fez o desmame com 70 dias. E a média de desempenho, né, a média de peso ao desmame dos cordeiros submetidos à mamada controlada foi quase 5 quilos superior ao dos animais mantidos com as suas mães. E a partir desse resultado que a gente obteve, como o Fernando falou aqui, vai falar, a gente está tentando melhorar ao máximo o nosso manejo aqui para servir de modelo para produtores. Acabou que a gente adotou como manejo tradicional
a mamada controlada. E daí a gente vem testando várias coisas em diferentes anos em relação à mamada controlada, de forma que um produtor que queira usar tem estratégias disponíveis. A gente está avaliando diferentes genéticas, para qual genética se adapta melhor aqui a essa realidade também. E é um manejo que foi muito positivo. E os cordeiros aqui estão com score corporal muito bom. Os animais, alguns já vão diretamente para o abate, né? Então, realmente é um manejo que dá para implementar a propriedade. Não precisa ter medo de fazer a mamada controlada. Os animais se condicionam, rapidamente eles aprendem o caminho, e daí a gente consegue fazer um tratamento diferenciado para os cordeiros, separando eles das mães, preservando elas também aí durante a lactação, né? Professor Massaro, uma coisa que chama a atenção aqui que vocês comentavam é que nesse desmame aqui, em média de 90 a 100 dias, nós temos um lote aqui saindo do teto para o gancho, né? Quer dizer, um lote, diga-se de passagem, com muito bom acabamento de carcaça, com bom peso. Fala um pouco pra gente desses dados, professor. Sim, Luciano, é diretamente do teto para o gancho mesmo, né? Desse grupo de aproximadamente 110 animais, 25 deles foram selecionados ontem, que é esse lote que está com a gente aqui. A maioria deles mestiços, né? Mas com pesos acima de 40 quilos. Acima de 40 quilos. 40 quilos. E com que idade, professor? Média? 100 dias. 100 dias. 100 dias. Quer dizer, praticamente os animais que saem aí do desmame diretamente para o abate, né? Isso mesmo. Está indo para o frigorífico na segunda-feira aí. Parceiro nosso. Na terça-feira vamos estar juntos também aí. Vamos lá com a Bíblia, aproveitar e acompanhar esse abate também aqui. Então esses animais vão direto para o gancho. São animais muito bons. Dentro dessa divisão do experimento, a gente separa também, apesar de participar de parte do experimento, que é a mamada controlada e os tratamentos iniciais, a gente separa o outro lote que são dos animais puros, que vão repor o rebanho, né? Aí são animais santinês e animais Dorper, e a gente vai fazer agora uma segunda seleção, a partir do desenvolvimento deles de agora para frente também, para animais que vão compor o rebanho, né? São os animais de reposição que a gente fala aí, mas também animais com muito boa conformação, muito bons aí, saindo pesados do experimento também. E nós temos um terceiro lote que vai entrar no experimento que nós vamos falar daqui a pouco. Esse é mais um experimento que começa em breve. Isso mesmo. Um outro experimento agora da fase de terminação, né? Os animais que tiveram um bom desenvolvimento também não atingiram o peso de abate. Acredito que a média de peso aqui, em torno de 28 a 30 quilos, né? Vão passar mais uns dias aí em confinamento para terminação. Perfeito, vamos falar daqui a pouco desse lote. Nós estamos vendo aqui o resultado dessa pesquisa com mamada controlada, a utilização da ureia no creep feeding com os animais em percentuais diferentes, lote testemunha e 2 lotes de tratamento, e o desmame aí, média com 100 dias. Luciano, aqui a gente tem as ovelhas que estão em processo de desmama agora, né? E como forma de manejo, a gente deixa elas por 24 horas sem alimentação. Ontem foi o primeiro dia, e depois a gente começa a oferecer fenos de baixa qualidade, okay, tá? Para que esses animais venham a reduzir a produção de leite e a gente tenha menos problemas com mastite. O objetivo é realmente secar os animais, secar nessa fase de Aí o pessoal pós-desmama oferta o feno, né? E a gente controla aí o consumo de água e esse volume de feno que é oferecido para elas nesse período. E isso tem contribuído para a gente reduzir a ocorrência de mastite, principalmente nos animais de maior produção. Perfeito. Essa área, inclusive, que nós estamos vendo aqui, é o corredor de acesso aos piquetes. Quer dizer, hoje o corredor está sendo utilizado para essa fase pós-desmame. Isso mesmo, elas não têm acesso ao pasto, né? É limitado o volume de pasto dentro do corredor. E a gente corta o uso da silagem, né, que é o alimento de maior energia, e oferece aí o feno como alternativa para elas durante esse período. Inclusive o senhor comentava com a gente, dentro desse experimento que o senhor estava fazendo, né, do desmame, que antes de trabalhar com esse desmame da forma como foi feito aqui, vocês estavam tendo problema bastante problema com mastite no rebanho? Bastante problema. Principalmente no rebanho santinês, que tem uma produção de leite maior, então a gente tinha essa dificuldade. Que era um desmame com quantos dias em média que vocês faziam antes? 60 dias. 60 dias. Desmame precoce, 60, 70 dias. E esse ano a gente optou por fazer um desmame mais estendido aí, os animais estão com 100 dias.
E com isso vocês estão percebendo já essa questão da mamite vai ser um problema sanado, resolvido. Vamos tentar resolver. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Ainda a gente consegue observar que a produção ainda é bastante grande, né? Então os animais ainda com o úbere bastante cheio, né? Mas a gente hoje à tarde vai fazer um manejo de secagem. Antes era feito de forma manual, mas optamos esse ano por colocar os cordeiros, né? O terceiro dia, cordeiro fazer ele tem mais eficiência do que a gente. A gente teve problemas de obstrução do canal do teto fazendo de forma manual. Então esse é um outro problema recorrente do manejo de secagem desses animais. Perfeito. Vamos utilizar os cordeiros. Hoje é o terceiro dia, né, que elas estão apartadas deles. E vamos repetir isso daqui mais 3 dias para ver como é que vai ser o efeito de tempo. Quer dizer, fazer uma mamada alternada, né? Quer dizer, sai de uma mamada controlada, desmama e entra uma mamada alternada para secar. Isso mesmo. Reduz a alimentação, né? Forçando a fêmea a reduzir essa produção de leite. E vamos ver como vai ser o efeito. Então, nós estamos vendo esse manejo com diversas pesquisas sendo desenvolvidas aqui na Universidade Estadual de Londrina, né? Como a gente está podendo ver aqui nesse lote de matrizes recebendo essa alimentação pós-desmame. Bom, aqui estamos com um lote que foi produto do nosso experimento. Esses animais serão encaminhados para outro experimento, ali no nosso setor de confinamento, que a gente vai dar uma olhada depois. E a gente tem feito uma linha de pesquisa na engorda dos cordeiros com dietas puro grão, ou seja, dieta sem nada de volumoso. Aí nós começamos esse trabalho no ano passado, devido ao fato que a gente estava com um pouco de dificuldade na obtenção de volumosa aqui na Fazenda Escola, na produção. Nós tivemos um pouco de dificuldade, começamos essa linha de pesquisa aqui com puro grão. E a gente testou no ano passado níveis de proteína na dieta desses animais submetidos à dieta puro grão, que era composta de milho grão inteiro, aveia grão e um pellet proteico. Então, os animais eram tratados 3 vezes ao dia, manejo diário ali, ajuste de fornecimento da ração. E esses animais aqui, eles, como foi falado, acabaram de sair do experimento e semana que vem já serão confinados. Já fazer um outro trabalho na linha do puro grão, só que utilizando grão de aveia reidratado com óleos essenciais. E estamos aqui com o Pedro, que ele é um egresso aqui da universidade, ele foi meu aluno aqui, nós nos conhecemos há um tempinho aqui. Ele está fazendo mestrado em ciência animal aqui na UEL e ele tem trabalhado junto com outros professores parceiros na linha de conservação de alimentos. Então ele vai falar um pouco agora do trabalho que a gente vai executar aqui no confinamento, Pedro. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou orientado do professor Walter e sequencialmente, né, no que o professor Fernando falou, eu vou trabalhar com silagem de grão de aveia reidratado, onde a gente processou o grão de aveia em peneira de 6 a 8 milímetros e passamos ele em moinho industrial. E esse grão de aveia ele foi reidratado com água líquida e essa água ela foi oriunda também da nossa fazenda aqui. E os nossos tratamentos foram delimitados em um controle sem o aditivo do óleo essencial e sem o inoculante microbiano. O segundo tratamento foi com inoculante microbiano e o terceiro tratamento foi com óleo essencial de timol, o timol branco. Por que a gente optou por utilizar o óleo essencial? Justamente pelo fato dele possuir características que preservam a qualidade do alimento e ele também ser antifúngico e antibacteriano. E aí a gente trabalhou com uma dose inibitória, que é a dose que não vai afetar a produção de bactérias acidoláticas. E por que a gente optou pela ovinocultura? Porque a ovinocultura ela tem crescido muito na nossa região e a disponibilidade desses animais e a forma rápida de a gente obter resultados também foi algo que influenciou na opção da escolha da ovinocultura.
e os animais estão aqui hoje com a gente. Eles entraram em confinamento a partir da semana que vem. Pedro, falando aí dessa utilização dos óleos essenciais, você falou dessa função também antifúngica, né, entre outras propriedades, e aí falando da utilização com grão reidratado. Essa função antifúngica é em função da reidratação do grão também de você utilizar? Justamente por isso, justamente. Porque quando a gente reidrata o grão, ele está sujeito a passar por processos oxidativos. E a partir do momento que a gente entra com o óleo essencial, a gente está testando a capacidade dele de inibir essa produção fúngica, essa produção de micotoxinas, de cepas esporulentas que podem contaminar o ambiente e prejudicar o desempenho desses animais. Outra coisa também que é muito importante para a gente foi a disponibilidade da aveia na nossa região. E acabamos optando por ela também. E ela tem vindo hoje como uma opção na nossa região em sucessão às culturas de inverno, que acaba sendo mais cara. Quer dizer, é a possibilidade do produtor, com base no seu trabalho, utilizar a aveia grão reidratada, tendo maior eficiência no acabamento do cordeiro, né? Justamente. E além de tudo, o uso do óleo essencial, ele entra como uma alternativa com viabilidade econômica pelo preço do produto em relação a aditivos químicos. E você falava também da possibilidade desse resultado também poder ser utilizado na terminação da pecuária do modo geral, em contraponto, inclusive, à proibição do uso de, muitas vezes, aditivos químicos, né? Pensando nas barreiras que podem ser impostas para a gente, né, pelos nossos compradores externos, a gente veio procurar alternativas para suceder esses aditivos e a gente conseguir produzir uma carne mais orgânica, ter um resultado mais orgânico, que a gente consiga abranger mercados que estão crescendo hoje, atualmente, no mercado. Perfeito. Estamos vendo esse trabalho sendo desenvolvido aqui na Universidade Estadual de Londrina, ciência e tecnologia no desenvolvimento da ovinocultura paranaense e brasileira. Bom, nessa visita de hoje à academia, à Universidade Estadual de Londrina, professores Fernando Massaro, Fernando Grandes. Professor, entre outros trabalhos que você desenvolve aqui na universidade, né, envolvendo os alunos, envolvendo linhas de pesquisa, né, de mestrado, doutorado, como é que está a questão reprodutiva? Tem trabalhos também com questão reprodutiva? Como é que vocês estão manejando isso aqui? Bom, nós temos um manejo bem interessante, que, como foi falado, nós estamos testando 3 raças diferentes, reprodutores, né, Texel, Dorper e Santinês. Aí o manejo reprodutivo que a gente faz é uma estação de monta, com 51 dias de duração. Então a gente dá 3 chances para os animais. E como que é feito o manejo da estação de monta? Todo dia, quando a gente está no manejo da estação de monta, já vou falar da preparação, como é que é. A gente tem os alunos que juntam os reprodutores com as ovelhas no final da tarde, e de manhã a gente separa os machos das fêmeas, e daí nós conseguimos obter 98% de taxa de prenhez nessa estação. Realmente foi um resultado muito bom. Os animais bem nutridos, estratégia de suplementação aqui, resultou nessa taxa de prenhez bastante interessante. Flushing. Em relação ao flushing, que é aquela suplementação estratégica antes de entrar na estação de monta, a gente inclusive fez experimentos aqui no passado. Recentemente eu fui banca de uma menina de mestrado, que ela testou flushing em relação à taxa de prenhez, fertilidade como um todo. Não deu diferença significativa, porque os nossos animais, como um todo, eles estão bem nutridos. Geralmente flushing costuma funcionar em animais que são de score corporal aí próximo de 2 ou um pouco menos de 2 até. E daí a gente testou o flushing dos animais, não obtemos resultado. Então esse ano a gente não fez o flushing. Os animais estavam com o score corporal bom, a gente colocou todo mundo para reprodução, mas antes a gente deu uma vistoriada nos animais. Algum animal que estava com o peito comprometido, alguma coisa a gente tirou. Animais um pouco mais velhos a gente acabou tirando também da estação. Para justamente a gente ter uma estação de nascimentos mais tranquila, facilitando o nosso manejo e melhorando os nossos resultados, né? Então a gente teve essa taxa de prenhez aí. Falando aí, professor Massaro, professor Grandes, com relação à questão da estação de monta, o grande desafio da indústria é ter cordeiro disponível o ano todo. E organizar a estação de monta, organizar as parições, em especial em rebanhos lanados, por conta da sazonalidade, eu tenho visto aqui nessa nossa gira pelo Paraná, que um dos desafios dos produtores é exatamente isso, está concentrando a estação de monta no cio natural das raças lanadas, e em um determinado período do ano você fica sem oferta de cordeiro. Como a academia pode trabalhar contribuindo nisso, para que a gente consiga manejar esse rebanho lanado, focado na oferta de cordeiro o ano todo? Bom, nós temos protocolos reprodutivos que são disponíveis aí.
Os protocolos de ATF podem funcionar também nesse sentido, que é para induzir a atividade reprodutiva fora da época. Aqui a gente não tem feito esse trabalho, que as nossas ovelhas santanês ciclam durante todo o ano, né? Sim. Mas é um trabalho, no passado a gente tinha os animais lanados aqui, fez alguns trabalhos nesse sentido também, isso há mais de 10, 12 anos atrás, só que não fomos muito a fundo, né? Porque o nosso rebanho tem predominância santanês. Então nós temos estratégias disponíveis aí no mercado, com protocolos reprodutivos, que têm bons resultados. Aí nós temos protocolos mais simples, só que não funcionam nas lanadas, porque elas precisam estar ciclando, né? Que é o uso da prostaglandina, duas aplicações, então nas lanadas não funcionam. Temos o efeito macho aí que pode ser utilizado, a gente nunca trabalhou com o efeito macho aqui na fazenda escola em si, né, devido à nossa facilidade reprodutiva. É mais nesse sentido que a gente tem feito estudos, trabalho, a gente apresenta em sala de aula, as propriedades lanadas aqui que trabalham com animais lanados aqui na região acabam trabalhando com a maior parte dos animais na estação natural. Estação natural, Posteriormente acabam fazendo protocolos hormonais para a gente conseguir ter a oferta de cordeiros em diferentes momentos do ano, né? Não sei se o Massara quer complementar alguma coisa também. Hoje, basicamente, a gente trabalha na entre-safra. A gente tenta adequar as nossas coberturas e tudo mais para a entre-safra, para estar atendendo a indústria nesse período de maior dificuldade. Esse ano nós vamos antecipar um pouquinho a estação de monta para tentar ter oferta, entregar animais ali em julho, agosto, junho, julho e agosto, né? Que são épocas que a indústria da nossa região vem sentindo falta de animais aí. E a gente tem percebido isso, professor Massara, por onde a gente andou no Paraná, diversas das indústrias trabalhando com ociosidade na planta frigorífica por falta de cordeiro, né? Indústrias do Paraná buscando inclusive cordeiros fora, até no Nordeste, buscando cordeiro pela sazonalidade. Eu acho que esse é um grande desafio de a gente trabalhar aqui, né? Esses protocolos reprodutivos com os produtores das raças lanadas. Eu acho que a universidade pode contribuir muito com isso, né? No sentido de organizar atividades de extensão focadas numa demanda que a cadeia tem, né? Sim, e as raças que não têm tanta dificuldade com a questão da sazonalidade, elas auxiliam nesse período aí, são boas para a gente estar trabalhando. Mesmo utilizando cruzamentos, aí entra o macho, que não tem tanto efeito assim como as ovelhas, né? Então, perfeito. Excelente. Manejo reprodutivo, mais um dos trabalhos sendo desenvolvidos aqui na Universidade Estadual de Londrina, e a extensão. E você, produtor, que está nos acompanhando, busque aproximar da academia para trazer a sua demanda para que as pesquisas possam atender também ao seu desejo e principalmente às suas necessidades. Luciano, falando dos setores que a gente tem aqui na Fazenda Escola, esse é um outro setor, que é a parte das pastagens. Aqui a gente conta com 8 piquetes. Basicamente a gente trabalha com o capim tamane, tá? Mas temos um piquete aqui com a Tifton 85, um outro piquete que foi recém-implantado com capim Quênia, né? E a gente utiliza essa área aqui para o manejo das ovelhas por pelo menos 8 meses durante o ano. Então esses animais são mantidos exclusivamente a pasto, tá? Em alguns momentos a gente oferece algum tipo de suplementação, para melhorar o score do rebanho, né, para início de estação e tudo mais, mas basicamente mantidos a pasto. Professor, até para contextualizar a região, né, de Londrina, para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, não conhece muito a região, em termos de clima, como é que é o comportamento aqui de chuva, né, questão de frio, geada, inverno, enfim, nas estações, como é que é o comportamento do edafo climático aqui, pensando em pastagem? É uma região de solo vermelho, no norte do Paraná. Nós temos bons índices pluviométricos, né? Trabalhando com gramíneas tropicais, a gente tem aquela dificuldade. Estamos na região sul do Brasil, então temos o problema de cair a temperatura no inverno e secar no inverno, tá? Então essa é a principal dificuldade. Os dias ficam mais curtos, a gente tem menor produção, consequentemente. Mas na outra parte do ano, a gente consegue manter muito bem o rebanho nessas áreas. Você tem chuva e calor, né, professor? Chuva e calor e dias longos. Dias longos. Isso é excelente. O senhor comentava com a gente, inclusive, que agora que os pastos estão verdejando de novo, né, passou por um momento de geada e de seca intensa aqui, né? Sim, nós tivemos esse ano 2 geadas de nível médio para cima, né? Então a qualidade dos nossos pastos caiu bastante. Os animais foram mantidos exclusivamente no coxo nessa época, mas agora nós tivemos a primeira chuva de grande intensidade aqui, com 80 milímetros em 2 semanas, então isso auxiliou bastante a gente. E já dá para ver resultados, já temos começa a responder, né? Começando a entrar aí nos piquetes, tudo, então
isso já tem nos auxiliado aí no manejo desses animais. Professor, e falando em manejo, né, nós estamos vendo aqui um corredor central, os piquetes laterais, né, e o pavilhão, o galpão logo abaixo. Isso facilita o dia a dia do manejo e de trabalhar os piquetes para cada categoria, não é isso? Sim, facilita demais. Aqui, uma pessoa só faz o manejo e é o primeiro manejo do dia, né? Hoje a gente consegue manter os animais em torno de 6 dias em cada piquete, quando estão em pico de produção. E com esse manejo você vai, abre o cochete para os animais entrarem, e ali durante esses 6 dias só vai lá acompanhar como é que está a oferta de água, se está tudo ok, a altura da pastagem, né? Então é bem simples. E o corredor serve para a gente também como um refúgio. Nessa época, por exemplo, de secagem, os piquetes estão todos fechados e os animais estão aqui, estão sendo manejados nesses piquetes. A gente optou pelo corredor um pouco mais largo. A gente usa a fertirrigação, na verdade, resíduo da biodigestão. Nós temos um biodigestor no setor de suinocultura, e esse resíduo da biodigestão ele vem exclusivamente aqui para as pastagens. Então, a cada 2 meses a gente passa fazendo a adubação líquida, né, dessas áreas. E aí é necessário o corredor largo para o trator poder... Para o trator, né? Isso. Mas, professor, falando ainda dos piquetes aqui, o senhor falava desse manejo da rotação dos animais em dias fixos, né, ou não. Vocês têm que trabalhar também a questão da altura de entrada, da altura de saída, e o manejo da verminose também pela rotação? Também. Luciano, acho que esse manejo ele é super necessário nesse tipo de sistema, tá? Os dias fixos são bem complicados para a gente, então o manejo do capim pela altura de entrada e saída dos animais é imprescindível, é fundamental, né? Às vezes a gente, dentro desse manejo, segura as ovelhas um pouquinho para entrar na pastagem, para secar um pouquinho o orvalho. A nossa região tem bastante orvalho, então a gente toma esse cuidado também. Nós temos variedades diferentes, espécies diferentes de capim também. Então isso tem momentos de entrada diferentes, né? Então a gente serve isso como uma escola. Também o aprendizado dos alunos, dos funcionários que estão aqui auxiliando nesse manejo. Então a gente consegue agregar conhecimento às pessoas que estão junto com a gente trabalhando nesse sistema de pastagem e manejo rotacionado, né? Importante ressaltar, né, professor, em que pese ter toda a dedicação para conduzir o setor com a propriedade, mas não deixa de ter todo o foco para o ensino, a pesquisa e extensão e as particularidades que toda universidade tem, né? Quer dizer, então também procura desenvolver um trabalho muito próximo do que é a realidade das fazendas, mas com todo o viés acadêmico, né? Com todo o viés. Estamos dentro de uma instituição, né, que depende de recursos externos. A gente participa das leis de licitação, a gente sabe que isso é uma dificuldade para quem trabalha dentro das fazendas, né? Todas as fazendas de todos os estados passam por essas dificuldades, mas a gente está aí batalhando com o pessoal da administração para estar dando esse apoio para a gente, essa visão para uma área que é super importante, né? E para os alunos que se dedicam aqui, saem empregados, para que a gente possa ter bons resultados para estar levando ao campo, melhorando produtividade. Essa é a intenção. E a gente preza muito por estar ligado com a iniciativa privada ou com o comercial para estar oferecendo ao mercado produtos de qualidade, fazendo pesquisas que tragam melhor produtividade na cadeia, auxiliem na cadeia produtiva também. Então a gente tem essa ligação para somar, a intenção é somar. Estão vendo aqui mais um setor aqui da ovinocultura, Universidade Estadual de Londrina, com os diversos piquetes, corredor central, com os animais a campo, a maior parte do ano, cerca de 8 meses do ano a campo, e a suplementação na fase de transição do vazio forrageiro. Nesse ciclo que conhecemos como vida, nascemos e crescemos. Conquistamos o nosso espaço, a nossa terra, o nosso chão. E muito antes do amanhecer, já estamos de pé,
com disposição e sorriso no rosto para conquistar o nosso sustento, com a confiança de ter com quem cooperar. Cooperação que nos orienta a escolher o melhor para o rebanho e para a lavoura, nos dá segurança para fazer nossos negócios e nos permite focar na nossa vocação produtora. Ah, como é bom contar com uma cooperativa que me ajuda nos bons momentos, mas principalmente me ampara nos momentos de dificuldade. São mais de 70 anos dessa linda história. E como tudo cresceu por aqui. Hoje, atuamos nas cadeias de carnes, leite, batata e agrícola. É essa força que nos une e nos permite alcançar grandes conquistas. Aqui na Castrolanda, nossos pilares são bem definidos. Acreditamos na força do trabalho e da educação e temos fé em um futuro cada vez mais promissor. Encontro na cooperativa, segurança financeira e conveniência de poder contar com vários serviços. Dessa forma, fico mais tranquilo e posso dedicar mais tempo para minha propriedade e minha família. E pensar que o sonho dos pioneiros holandeses deu mais que certo, hein? E continuamos crescendo rumo ao horizonte, porque o futuro construímos hoje. Castrolanda, cooperando com quem faz o agro acontecer. Luciano, aqui a gente tem um lote que a gente chama de lote de reposição. Esses animais vão compor o nosso rebanho nessa próxima estação, que vai iniciar agora em novembro. São animais nascidos em 2024, completaram um ano em agosto, setembro, né? Dessas borregas puras santinês a gente faz a seleção, escolhe as melhores e mantém no rebanho, faz uma substituição desse rebanho aí, tá? Elas são, depois do manejo inicial de mamada controlada, esse período de creep feed, elas entram para o pasto, tá? E são mantidas exclusivamente a pasto. São animais com boa conformação, animais bastante dóceis, fáceis da gente manejar, por conta dessa intensidade de manejo também. Essa área a gente escolhe por ser uma área bastante sombreada, traz um bem-estar para esses animais. Aliás, um tema bastante em voga, né, que tem sido cada vez mais motivo de cuidado com os criadores, né? Trabalhar bem-estar animal, né, professor? Seja instalações, seja em pastagem, sombreamento, água em quantidade e qualidade, manejos adequados, né? Bem-estar sempre, né, professor? Isso gera qualidade até mesmo no produto final, ó. Carne de qualidade, cordeiro de qualidade, leite de qualidade. Então a gente está falando de um princípio que hoje é básico da produção animal. É uma ferramenta, né? Faz parte da produção, né? Isso aí. E a gente opta por fazer a cobertura desses animais com um bom score, animais bem tratados, bem mantidos, com idade adequada, tá? Acho que a gente buscar uma precocidade muito grande nessa fase é complicado. A gente trabalha com cruzamentos e tudo mais, com problemas de parto, problemas de fertilidade, de produção de leite. Então acho que esperar a maturidade desses animais também é uma questão de respeito para o início da produção aí. Um tema importante que o senhor está comentando, porque muitas vezes o produtor, né, levado a alguns modismos, né, de precocidade excessiva, e coloca as fêmeas, mesmo que estejam no peso, né, utilizando 2 critérios, peso e idade, mesmo que esteja no peso, nem sempre vai estar na idade fisiológica adequada, né, professor? E pensando em vida útil, uma fêmea que vai ficar 8, 9, 10 anos produzindo na propriedade, esperar mais 2, 3 meses não vai fazer diferença alguma, ao contrário, vai, né, para melhor. Isso mesmo, eu vou citar um exemplo de questão de peso. Esse lote saiu do período de desmama em torno de 29 quilos. Então vamos considerar que ele entrasse em reprodução ali com 45 quilos. Com 6 meses elas já tinham 45 quilos. Será que era o momento adequado? 6, 7 meses a gente entrar com a cobertura nesses animais? São animais que não têm muito problema com fotoperíodo para o início da reprodução. Então, a gente tenta equilibrar esses pontos. Eu acho que o animal maduro é melhor para entrar em reprodução. Professor, e aí mais um detalhe para o produtor também, ter o cuidado de separar o rebanho em lotes, né? Porque quando o produtor não cuida do rebanho, separando por categorias,
e as categorias estão todas ali juntas numa só propriedade, muitas vezes é comum a gente ver isso na pequena propriedade, é o risco de um reprodutor que está junto emprenhar uma borrega que não estaria em idade fisiológica adequada, né? Sem dúvida, Luciano, a gente tem que estar bem atento com isso. É lógico que nós estamos dentro de uma universidade, então o manejo aqui depende de muitas funções, às vezes é um aluno que faz. Há erros, a gente controlando, acontece erros. Qualquer propriedade. Imagine normal, se né? tiver livre, o animal livre, não tem como a gente controlar. Então, nós temos um lote ali que são dos reprodutores, temos um lote das ovelhas das cordeiras que vão entrar para a reposição do rebanho, temos o lote das ovelhas, né? Aqui, junto com o lote das cordeiras, a gente acabou misturando as temporonas, que foram ovelhas recém-paridas, né? Que não entraram dentro das nossas pesquisas. Então, elas estão compondo esse rebanho aqui hoje, por questão de área, proximidade para o trato, mas quero dizer, a gente não é 8 ou 80, mas a gente respeita muito essa questão da divisão de lotes. É fundamental, né? Mas, aliás, são categorias diferentes, com exigências diferentes, maneiras diferentes, e o produtor tem que ter esse entendimento, né, professor? Isso para ter eficiência como resultado no plantão, no dia a dia, né? E contribui, viu, Luciano? Você pode ter certeza que isso aí contribui demais. Tá, escolhendo mais um setor aqui, principalmente com lote de borregas, que entram agora em reprodução nessa próxima fase da estação de monta aqui no setor de ovinos da Universidade Estadual de Londrina. Professor, obrigado pela oportunidade, forte abraço, sucesso, prazer foi nosso. Expedição Via Brasil, mostrando o Brasil que muitas vezes o brasileiro não conhece nessa jornada pelo país afora. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, e o vídeo completo você já sabe, é lá no canal do YouTube. Deixe o seu like, o seu comentário, nos ajude a divulgar as cadeias produtivas de caprinos e ovinos. Forte abraço, até a próxima visita. Obrigado. Obrigado.